as portas da casa dos israelitas, para que o anjo da morte não matasse os filhos primogênitos. Meu Deus, acho que eu não vou nem ler o outro versículo, porque esse versículo aqui é muito, muito bom, muito poderoso. Bom, eu amo sempre o texto de Hebreus, que nós temos meditado há tanto tempo, por conta do pela fé, pela fé, pela fé. Você já parou para pensar o que é você estar num lugar, primeiro, dizer para o povo que eles vão ser libertos de, não sei, 400 e poucos anos de escravidão. Quando eu falo isso, você tem que entender assim, ó, uma coisa é o Zanão estar livre e ele ser preso, e eu chegar e falar, você vai ser liberto daqui a uns dias. Ele sabe o que é ser livre. Outra coisa, você tem que chegar para uma geração que já, no caso, é a quinta, sexta, porque 400 anos, e falar para ela, essa geração, os tataravós eram escravos, os avós, os pais, as pessoas, os filhos, e talvez até os netos, você entender. É um povo que está preso numa raiz de escravidão. Então, precisa de muita fé. Bom dia, Deise. Precisa de muita fé, primeiro, para anunciar para esse povo uma liberdade que eles não conhecem. E precisa de mais fé ainda para você falar que em uma noite Deus iria colher os primogênitos de todo aquele lugar. E quando falo de todo aquele lugar, não é só dos egípcios, era de todos. Quem estivesse ali, o anjo da morte iria visitar. E mais fé ainda para dizer que o resultado, para não acontecer esse resultado com a tua família, você tinha que marcar a porta com o sangue do cordeiro. E o sangue do cordeiro iria afugentar o espírito. Eu fico imaginando na outra manhã, quando tudo aconteceu. Porque eu, como um bom cristão, eu sempre sei que tem determinados momentos que ímpio crê mais que crente. Então, eu fico imaginando os crentes que não acreditaram. E que o espírito da morte passou e levou seus parentes. Quando fala de primogênito, não é o bebê, tá? A gente assistiu o filme do Moisés, daquele da Disney, e aí passa o espírito da morte e morre as crianças. Não é as crianças, o primogênito é o filho mais velho. Era o filho herdeiro, era o filho que iria assumir a posição, ou seja, seria o próximo faraó, seria o próximo. Então, a desobediência a essa ação de fé levou morto todo mundo. E eu fico imaginando qual o tamanho da fé de quem ouviu isso e de quem anunciou isso. E abro agora um parênteses para falar algumas coisas para vocês. Nós precisamos entender que no caminho da fé e na jornada da fé, muitas das vezes nós não vamos entender as coisas que Deus pede. Muitas das vezes não, 99%. Porém, pela fé, quando você obedece a uma ação profética, você vai contar um testemunho que outros não poderão contar porque não creram. Você precisa ter os ouvidos afiados para ouvir e crer, mesmo que seja loucura. Porque quando Moisés crê, e pela fé ele creu, você precisa entender no que ele creu. Se você ler um versículo antes, você vai ver que, olha aqui, verso 26, ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. De uma forma ou outra, Moisés contemplou Jesus. E a fé de Moisés para fazer a Páscoa não foi baseada no nada. Foi baseada no que Deus iria fazer por nós. Então, para muitos, era só um ato ali de sacrificar, imolar um cordeiro,
celebrar a Páscoa e passar o sangue no umbral da porta. Mas para Moisés era o símbolo do que o Messias iria fazer. E isso aqui é demais, cara. Porque o Alex, o Lucas, a Liz, a Clívia, o Matheus, todos que estão nessa live estavam condenados à morte. Não importa se você nasceu filho de crente, não importa se você é bom, se você fez boas obras. Você acha que no Egito todo mundo era ruim? Você acha que não tinha pessoas boas lá? Mas deixa eu te dizer, bom ou ruim, todos estavam condenados à morte. E todos eram inimigos. Até que Deus celebrou a Páscoa no madeiro, sacrificando seu cordeiro. Só que tem uma nota. Só tem o sangue quem tem fé para passar esse sangue no umbral da sua casa. E a casa agora não é essa que você está sentado aí. Não é essa aqui com paredes. A casa agora é você. É você que é um primogênito nascido de Deus. Pastor, mas o primeiro não é Jesus? Sim, ele é o unigênito que se fez primogênito de muitos irmãos. Mas quando você lê em Hebreus 12, a igreja dos primogênitos, você precisa entender que todos que nasceram em Cristo nasceram numa nova raça. Nasceram como primogênitos de uma nova raça e todos aqui têm direito à primogenitura. Você pode perdê-la, você pode fazer como Esaú, não dar valor nela e perdê-la. Mas o assunto não é esse. O assunto é o sangue que nos livrou da morte. Vocês que estão aqui e que em algum momento, como Moisés, pela fé, contemplou o Messias. Eu um dia contemplei, Alex. Eu creio que o Lucas, o Taylor, eu creio que a Liz, eu creio que de alguma maneira, algum momento você contemplou. E se você está nessa live e não contemplou, precisa contemplar. Porque o Cordeiro foi imolado na cruz. A Páscoa de Deus foi celebrada no madeiro. E as casas que Deus resolveu passar o sangue foram naquelas que creram na mensagem. Se você creu, Zanão, o sangue passou na tua porta e a morte não pode mais contra você. Pastor, mas eu conheço um monte de crente que morreu. Eu também. E provavelmente nós também, se Jesus não voltar, nós iremos morrer. Mas deixa eu te dizer, o dano da segunda morte foi retirado. Porque alguém, quando você crê, Deus te marca. A Bíblia diz em Apocalipse sobre aqueles que têm a marca de Deus. A marca de Deus é o sangue do seu filho. A marca de Deus é aquilo que o Apocalipse diz. Eu via João diz, via ele com um manto salpicado de sangue. Meu Deus. Sabe de uma coisa? A fé de Moisés o fez contemplar a cruz. E ele fez uma alegoria profética daquilo que Deus faria completo. Você não precisa matar um carneiro e passar sangue. Você só precisa aceitar o cordeiro. E o sangue carmesim vai te limpar, te lavar e te tirar o dano da segunda morte. Gente, isso aqui é o beabá do evangelho, mas muito pouco tem se pregado. A gente às vezes esquece, porque a gente às vezes se apega naquilo que o Egito pode nos dar. A gente se apega naquilo que podemos conquistar e baseamos a nossa fé no quanto de casa, carro, roupa, bens nós teremos. Tudo isso é bom e Deus, assim como fez com o povo hebreu, que no deserto prosperou, você também vai prosperar, eu não tenho dúvida disso. Porém,
prosperidade não é símbolo de fé, porque tem momentos que você vai passar por deserto. Agora, uma coisa é certa, nada, nem ninguém pode te separar deste sangue. E você está marcado pelo sangue. Você está livre do que é o principal cerne do evangelho, se livrar da morte. Todos nós éramos inimigos de Deus. Você tem que entender isso, você não era amigo dele. O pecado de Adão nos fez ficar inimigo. Agora, Deus criou um caminho para reconstruir essa amizade. E não foi por nós, não escolheste vós a mim, eu os escolhi. Deus escolheu um caminho para reconciliação. Deus escolheu um caminho para você voltar a ser amigo dele. Deus escolheu um caminho para você estar com ele eternamente. Todos estávamos mortos nos nossos pecados. Paulo vai dizer isso nas nossas consciências. Éramos filhos das trevas, andávamos errantes, debaixo de idolatria. Mas um dia, em algum momento, você contemplou o sangue mais vivo que existe. O sangue que marcou a porta do teu coração. O sangue que purificou teus pecados e te livrou do dano da segunda morte. O que é a segunda morte? É a morte eterna. Lisandra, se você fechar os olhos agora, você não morre, você só troca de corpo. Mas se fosse em outrora, se não tivesse o sangue da Páscoa sobre o teu coração, você iria para o inferno. Por isso aceitamos a Jesus. Quando você diz, eu aceito ele como meu único, suficiente Salvador, você está celebrando a Páscoa com Deus e Deus está passando o sangue dele no teu coração. Agora, olha o nível de fé de Moisés que creu nisso. E pela uma alegoria profética, fez a Páscoa. Nós não valíamos nada. Você não pode comprar sua salvação, querido. Ela é de graça. Ela é um presente. Não por obras para que nenhum homem se glorie, mas pela graça. Favor imerecido. Há uma canção que diz, graça é favor meu merecido por Jesus. Quem merecia, se entregou. O Cordeiro merecia. Por isso, a Bíblia diz que honra ao Cordeiro. Nós precisamos honrar, porque se não fosse o sangue de Jesus, nós não seríamos amigos de Deus, não estaria nessa live, não viveríamos e se morrêssemos, iríamos para o inferno. Agora, aqui eu te faço uma pergunta. Você tem dúvida da sua salvação? Porque aqueles que passaram o sangue de verdade sabe que o espírito da morte pode até rondar, mas não pode entrar. Porque você está selado pelo sangue. O sangue te dá acesso ao selo do Espírito. E você se torna a casa favorita de Deus. Um lugar para ele habitar. Aí a Bíblia diz, né? Que pela fé ele mandou marcar com sangue a porta das casas. Meu amigo, você precisa marcar a tua casa com sangue. Pastor, como eu faço isso? Celebrando o Cordeiro. Toda vez que você faz da tua casa um lugar para adorar a Deus, para queimar, que você cria um altar de adoração, Jesus marca tua família, marca tua casa, e tu e tua casa servirão ao Senhor. Eu profetizo que se existe alguém aqui que os filhos estão longe, que estão com a família precisando de alguém que precisa ser tocado, que o sangue de Jesus, que tem poder para remover pecado, que o sangue de Jesus tem poder para destruir a morte, que o sangue de Jesus tem poder de reconciliar o homem com Deus, que o sangue de Jesus tem poder de curar os enfermos, seja marcado teu coração, tua casa. Agora, que o espírito de morte, de depressão, suma.
Pastor, meu casamento vai acabar, passa sangue nele. Pastor, eu tô doente, passa sangue. Pastor, eu tô com problema, passa sangue. O sangue de Jesus tem poder, meu amigo. Tem poder. Fizeram dessa música, e como outras, cuidado, crente. Eu vou abrir um adentro aqui para vocês que me seguem e que ouvem e que, de certa forma, acreditam naquilo que Deus fala através de mim. Cuidado com sites de comédia gospel, esses crentes não sei o que lá, que fica rindo, zombando e brincando, pegam música como o sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder, e colocam uma chacota. Eu vejo louvores que foram feitos lindos, se tornando chacota. Eu vejo ações proféticas se tornando chacota. Eu vejo grandes moveres de Deus se tornando chacota. E sabe de uma coisa? O dia que Deus te pedir algo, você não terá fé, porque você zomba daquilo. A Bíblia diz em Hebreus que os zombadores não participarão do reino. E a Bíblia diz que nós não devemos zombar, porque de repente você acha que está zombando de alguém e você está zombando do Espírito Santo. Cuidado, cuidado. Um dia eu estava rindo, seguia todos esses, seguia o Worship Feio, Crente Aranha, e blá, 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 seguia. Aí Deus veio e falou para mim assim, você está rindo de coisas que mudaram a tua vida. Você está rindo de moveres que transformou tua família. Você está rindo de coisas que eu faço. E uma das coisas que o diabo faz é rir. Porque eu te garanto que no Egito, quando Moisés falou isso, teve egípcio rindo, teve egípcio dando gargalhada, e teve até hebreu dando gargalhada. Até que amanheceu com um monte de gente morta. Você nunca se perguntou por que o Egito nunca se reergueu? Você imagina que numa noite, toda a mão de obra, mais de milhões de pessoas sai de um país. Todos os escravos vão embora. E não só isso, Zanon. Todos os primogênitos, os mais velhos que poderiam trabalhar, morreram. Por que o Egito, até hoje, nunca mais se reergueu? Porque perdeu a visitação do Cordeiro. Porque estavam embebedados nas suas ignorâncias. Eu não estou dizendo, pare, faça. Eu só estou te dando um conselho de amigo. Cuidado. Jesus diz, cuidado. Vocês podem zombar de muitas coisas, mas não zombe do Espírito Santo. Não zombe. Pastor, mas eu acho engraçado o que você não entende. Eu sempre falo isso. Alguém me mandou algo essa semana, foi o Elivelto que me mandou, um cara fazendo umas loucuras. Eu concordo? Não. Mas pergunta o que eu falei para o Elivelto. Quando eu não entendo, eu me aquieto. Porque se for Deus, quem sou eu para falar? Quem sou eu para dizer? Ainda mais eu, que Deus já me pediu tanta coisa louca e eu já vi tanta coisa doida como resultado das loucuras que Deus me pede. E Deus, a Bíblia diz em 1 Coríntios que a loucura de Deus é mais sábia que todos os homens. Quem sou eu para querer julgar alguém que faz algo? Um dia o cara me falou, pastor, mas tem gente que faz isso, aquilo, isso é errado. Aí eu disse assim, cara, se eu pegar no culto hoje, cuspir na boca dos outros, o que você vai achar? Ele, Deus me livre. Falei, se eu cuspir nos olhos dos outros, o que você vai achar? Credo. Falei, então foi o que Jesus fez. E os fariseus ficavam loucos. Eu disse para ele, tua religiosidade não suportaria Jesus, você iria crucificá-lo. Porque a tua religiosidade não compreenderia um homem cuspindo nos olhos de um cego para ele voltar a ver. Então, entre ser religioso e crer nos moveres, eu prefiro crer nos moveres. Porque o religioso perde a oportunidade de Deus se mover porque quer que seja do jeito dele, nas regras dele. E Deus não se encaixa em nenhum dogma. Dogmas são coisas humanas. Regras são coisas humanas. Deus faz como quer, a hora que quer, do jeito que quer, vai fazendo a tua vida porque Ele quer, não tem como, não tem jeito, não tem
métodos, ele só quer que pela fé você creia e numa loucura como Moisés, viva o sobrenatural. Viva o sobrenatural. É loucura. Pro Taylor tá em Portugal, loucura. Pro Bruno, pro Lucas tá na França, pra parte tá na Inglaterra, pro Alex ser barbeiro hoje, pro Zanão ser um tatuador hoje, pra cada um de vocês, se você for parar para pensar, é loucura, mas quantos de nós cremos na loucura de Deus e por isso estamos vivendo o que vivemos? Seja como Moisés. Se Deus te pedir algo, por mais maluco, saiba, é Ele. O símbolo de Moisés, a Páscoa, é Jesus, cara. Ele celebrou Jesus. E por isso, após a celebração da Páscoa, Zanão, eles estão livres da morte, livres da escravidão e vão para a terra prometida. Quando você aceita Jesus, você é livre da segunda morte. Você é livre da escravidão do mundo, do inferno, do diabo, do príncipe desse século. E se tem alguém que está escravo em alguma coisa do diabo, é ilegal. É ilegal doença, é ilegal miséria, é ilegal tudo que é do inferno e deste mundo. Você tem a marca do sangue. Reivindique o sangue. Eu tenho sangue, eu não aceito estar com 4, 5 meses de aluguel atrasado. Eu tenho sangue, eu não aceito viver isso, porque o sangue de Jesus me alimenta, me sustenta, me liberta. Passa o sangue nisso. A igreja precisa voltar a entender o poder do sangue, o poder da ceia. A ceia não é só um vinhozinho, um pedacinho de pão. Este é meu corpo partido por vós. Este é meu sangue da nova aliança. O sangue te reconciliou com Deus. O sangue te fez amigo de Deus. O sangue te deu acesso novamente. E você não fez nada. Você não foi para a cruz. Você não morreu. E tem crente idiota que fica tentando pagar preço daquilo que Jesus já fez. O preço que você tem que pagar agora é descansar no sangue. Confiar no sangue. O preço agora é de fé. A única coisa que Deus espera é que você tenha fé, que o que Ele fez valeu. Que você foi livre da morte. Que você foi livre do príncipe desse século. O diabo não pode te tocar. Eu sei que crente em demonia, eu creio, eu ministro a cura na alma, a libertação para crente. Eu creio, mas eu vou te dizer, se você tiver um encontro com o sangue, verdadeiramente você será liberto. Você conhecerá a verdade e a verdade te libertará. Não tem demônio que suporta o cheiro do sangue de Jesus em alguém, meu amigo. Que o sangue de Jesus liberte vocês nessa manhã daquilo que tiver que ser liberto. O sangue de Jesus é um novo e vivo caminho para Deus. O sangue de Jesus tem poder, meu amigo. Tem poder, tem poder. Tem poder. E por último, como eu disse, num ato, Moisés foi livre da morte, livre do Egito, livre de Faraó, livre e foi para a terra prometida. Você está peregrinando rumo à terra prometida. Aqui na terra, cada vez que você vence pelo sangue, uma pedra é colocada na tua coroa. Cada vez que você vence pelo sangue, a nuvem de testemunha celebra que alguém acreditou no sangue. Cada vez que você vence pelo sangue, um galardão é preparado para você. Creia no sangue de Jesus. O teu remédio é o sangue. Aquilo que você precisa é o sangue. Aquilo que Deus liberou foi o sangue. E se você crê no sangue de Jesus nessa manhã, você viverá o melhor dia da tua vida. E se hoje for o dia da tua morte, você não morre. Teu corpo bate aqui, mas você agarra ele lá. Porque o diabo, nem a morte, nem o inferno, nem potestade, nem principado, nada, nem ninguém pode ir contra o poder desse sangue. Esse é o sangue mais poderoso. Esse é o sangue mais poderoso que existe. Foi ele que me libertou.
Foi ele que tirou o Lucas do tráfico. Foi ele que salvou e limpou o Alex dos vícios. Foi ele que tirou os vícios do Zanão. Foi ele que mudou o Taylor, tirou dele uma vida promíscua e fez dele um pai de família. Foi ele que salvou o Mateus. Foi ele que tirou o Elivelto. Foi ele. Nós não valemos nada. Nós não valemos nada. Mas sabe de uma coisa? Aquele que valia tudo resolveu bater na porta do nosso coração. E nós dissemos sim, não pelas nossas obras, mas pelo sangue dele, que nos tocou, que nos limpou, que nos salvou, que nos resgatou. Nessa live, eu te garanto, não tinha um que prestava. A Lisandra não tinha o que oferecer. A Clívia não tinha o que oferecer. Nós não tínhamos o que oferecer, mas ele nos amou primeiro. E ele só perguntou, você disse sim. E um dia, em algum momento, nós dissemos, sim, eu aceito, Senhor. E foi o que bastou para ele nos tirar das garras de Satanás, mudar nossa mente, mudar nosso coração. E olha nós aqui, agora nós discute teologia. Agora nós quer saber o que é certo, o que é errado. Mas deixa eu te dizer, a maior mensagem do evangelho não é o quanto teologia você sabe, é o quanto você crê no sangue resgatador e remidor de Jesus. O Elivelto não conheceu uma teologia. Foi o sangue que tirou ele do crack, que tirou ele da cocaína, que tirou ele da bebida. Foi o sangue. Não foi um método que me tirou da promiscuidade, que me tirou da prostituição, que me tirou daquela vida. Foi o sangue, foi um toque. Não tenho mérito nessa libertação, não tenho mérito nessa vida. O mérito é do sangue, somente o sangue de Jesus pode fazer isso. Então, meu amigo, nessa manhã, eu não sei o que você precisa para ficar feliz, mas na verdade, eu sei o que você precisa. Você precisa ter um encontro com o sangue, com o novo e vivo caminho, com ele que é a porta, com ele que é o bom pastor, com ele que deu a vida pelas suas ovelhas. Você tem que ter um encontro com Jesus. Pastor, mas eu já tive. Então, relembre o dia que ele te encontrou. Quando o diabo vir dizer, tá vendo o que você está passando? Você deve estar desviado. Você diga, eu sei quem eu tenho crido, o meu Redentor vive. Foi o sangue. Louvado seja o sangue de Jesus, que nos deu poder, autoridade sobre demônios, que nos deu caminho, que nos resgatou, que nos deu vida em onde nós estávamos no meio da morte. Louvado seja o sangue de Jesus, que faz do mais vil pecador habitar em família. Nos tirou do monturo para se assentar com príncipes. Hoje eu falo a prefeito, hoje eu falo a nação, mas eu nunca me glorio, porque se não fosse o sangue, nem família eu tinha. Se não fosse o sangue, meu amigo, nem vivo eu estaria. E a maioria aqui também. Então, se tenho algo para me gloriar, eu quero me gloriar na Páscoa de Deus. Moisés celebrou a Páscoa até o dia que Deus celebrou a Páscoa dele. E a Páscoa dele foi para salvar todos nós. Eu te amo, Jesus. Eu só posso dizer isso. Eu te amo. Por que eu disse o poder desse texto? Se você meditar, você vai ir para a Páscoa. Você vai ver Jesus. E você vai descobrir o sangue. O sangue que te marcou. O diabo, Alex, ele pode até de vez em quando te perturbar. Ele pode lançar dardo. De vez em quando ele baqueia. De vez em quando ele... Mas ele não pode tirar a tua vida mais. Ele não... Se ele pudesse, ele já tinha tirado. Ele tem que saber que tem uma marca de sangue que te protege. Quando ele chega, ele diz, esse aí é marcado. Mio, vou ter que me retirar. E eu quero orar por vocês, eu sinto de orar. Espírito Santo, que o teu sangue carmesim venha sobre toda depressão nessa manhã, sobre toda família destruída, sobre todo lugar de fracasso, sobre o pior dos piores, Pai. Se existe alguém nessa manhã que está pior do pior, o teu sangue tem poder regenerativo.
o teu sangue regenera, o teu sangue restitui, o teu sangue ressuscita, o teu sangue dá vida e vida em abundância, o teu sangue não está morto, o teu sangue está vivo e ele corre. Uau! O sangue de Jesus, Alex, tinha uma porção de Maria e uma porção de Deus. O DNA de Jesus faltava uma porção, porque não tinha do homem, só tinha da mulher. O DNA de Cristo, o sangue de Jesus, ele não tinha o DNA de José, então ele tinha um DNA espiritual. E por que o sangue dele nos dá acesso a tudo? Porque a parte de Maria somos nós, os filhos do homem. Mas quando aceitamos o sangue dele, é como uma transfusão. Nós adquirimos também a parte de Deus. Por isso, novas criaturas. Por isso, a morte não pode nos matar mais. Porque nos tornamos como ele. Por isso, vamos ressuscitar com ele. Por isso, andamos com ele. Por isso, governamos com ele. Porque a transfusão deu certo. E eu oro para que, no nome de Jesus, os milagres que só o sangue pode fazer, seja feito hoje. Eu já vi esse sangue ressuscitar mortos, curar enfermos. Eu já vi esse sangue nessa jornada de vida fazer tantas coisas. E hoje será mais uma vez que o sangue precioso de Jesus irá curar pessoas. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar. Pai, vai sobre a vida da Isa, da Maria, de todos os pedidos de oração. Pai, vai sobre a vida da Bianca, que está naquele hospital no Rio de Janeiro e que está enfrentando a maior batalha da vida dela, Pai. E eu peço que o teu sangue seja hoje como um anjo, pega uma bolsa de transfusão de sangue e transfira para a Isa, para que ela ganhe peso, para que ela fique saudável, para que ela alcance tudo que precisa. Coloque o teu sangue, transfira o teu sangue sobre a Izinha, transfira o teu sangue sobre a Bianca, transfira o teu sangue sobre a Maria, transfira o teu sangue sobre todas essas famílias, e o teu sangue, que é fiel e justo, verdadeiro, irá promover os milagres. Pai, eu abençoo a todos nesta manhã, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um ótimo dia. Amém. Deus os abençoe. Amém. Amo Bom vocês. dia. Amém, Pai.